agora. Erga suas mãos e pensamentos a Deus. Vamos juntos agradecer por abençoar o labor que realizamos e nos ter amparado nessa semana. Que perdoe nossas falhas e estenda o manto da sua paz sobre todos nós, sob o tema Cuidar da Criação de Deus, que é orientado pelo lema bíblico de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Passamos a apresentar o podcast Hora Evangélica Sinodal, sob a responsabilidade Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Candelária, que abrange as comunidades de Candelária, Costa do Rio e Quilombo, trazendo mensagem de fé e esperança. Bom dia. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra bíblica lema para o primeiro domingo da Quaresma, conforme Mateus no capítulo 4, versículo 4, com a qual saudamos os membros e amigos ouvintes. Neste sábado, dia 21 de fevereiro de 2026. A palavra bíblica para o primeiro domingo da Quaresma, conforme Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão. Como ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um homem, mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um homem que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque por causa do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos, ele dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Quaresma, tempo de reflexão. Qual a nossa herança? E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Você tem refletido sobre os pecados da sua vida?
E sobre as dádivas de Deus, qual herança você quer? A morte ou a graça? Adão é a pessoa responsável pela introdução do pecado neste mundo. Por meio da desobediência dele, o pecado entrou neste mundo e assim faz parte da nossa vida. Por sermos filhos de Adão, isto é, da humanidade, herdamos a consequência que foi imposta pelo pecado, a morte. Mas Jesus nos liberta e anuncia a graça de Deus. E diante de tão grande amor, não importa o pecado. A sua graça cobre qualquer pecado. A sua graça substitui a morte pela vida eterna. O Salvador tira o pecado do mundo e no lugar coloca e dá o seu amor por nós. A palavra bíblica lema para o início da quaresma neste ano, que encontramos em Joel, capítulo 2, versículo 13, diz: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. A boa notícia é que, pela fé em Jesus, temos as suas dádivas, a herança da vida eterna, porque Jesus venceu a morte, apesar de não ter pecado nenhum. Portanto, a morte não tem poder sobre ele e sobre os que creem nele. Em Jesus herdamos a vida eterna. Essa é a herança que Deus quer nos dar. Seu reino é a nossa herança. Você aceita esta herança? Queremos ouvir com o grupo Vocalizaec do hino Deus é Castelo Forte.
Neste momento trazemos as homenagens aos aniversariantes. Neste dia 21 de fevereiro, sábado, Dorival Ristoff, pastor emérito. Dia 22 de fevereiro, domingo, Ana Luísa Brandt, Bernardo Rode. Dia 23 de fevereiro, segunda-feira, Juliana Hintz, Lane Miller, Wellington Yankee, Clovis Ernie Schmachtenberger. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, Sônia Mous, parceira do grupo de casais. Dia 25 de fevereiro, quarta-feira, Amilcar Kercher, Rafaela Rutsatz, Traude Hins Grue, Benjamin da Vida Silveira. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, Manuela Gonçalves Gomes. Dia 27 de fevereiro, sexta-feira, Erika Litjohan Guelzer, Evandro Eduino Bayer. Desejamos aos aniversariantes muitos anos de vida, paz e bem para todos, e oferecemos o hino com o grupo vocal Isaek. Jesus Cristo reina em glória. As comunicações. Atendimento na secretaria. O atendimento na secretaria está acontecendo conforme planejamento. Nas segundas, quartas e quintas, atendimento no turno da tarde, das 13 horas e 30 minutos até as 17 horas e 30 minutos. Nas terças, sextas e sábados, atendimento no turno da manhã, das 8 horas até as 11 horas e 30 minutos. Contamos com a compreensão de todas as famílias membros, o presbitério. Preparação para o batismo. A preparação para o batismo vai acontecer conforme calendário da comunidade sinodal. Próximo encontro de preparação na comunidade sinodal será em 10 de março às 19 horas e 30 minutos. Faça a sua inscrição. Inscrições para o ensino confirmatório. As inscrições para o ensino confirmatório estão abertas para adolescentes nascidos em 2014 e anos anteriores. Convidamos todas as famílias membros para atualizar os seus dados cadastrais na Secretaria da Comunidade. Dia 21 de fevereiro, sábado, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Candelária, culto às 19 horas. Atenção, famílias da Comunidade Sinodal de Candelária. O culto da noite passou para o sábado à noite. Confira o calendário e nas redes da comunidade. Portanto, dia 21 de fevereiro, sábado, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Candelária, culto às 19 horas e 30 minutos. Dia 25 de fevereiro, quarta-feira, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal de Candelária, reunião da UASE para a organização do Dia Mundial de Oração às 15 horas.
Dia 1º de março, domingo, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal do Quilombo, culto festivo às 9h45. Ao meio-dia, almoço festivo. Convite para almoço festivo na Comunidade Sinodal do Quilombo. A Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal do Quilombo convida os membros, amigos e comunidades vizinhas para um almoço festivo no dia 1º de março de 2026 com a seguinte programação: 9h45, culto festivo. Às 11h30, almoço festivo. Às 13h, sorteio da ação entre amigos. À tarde, a UASE vai organizar um jogo de loto. Cartões à venda no valor de R$ 35 para adultos e R$ 15 para crianças dos 8 aos 12 anos. Cartões à disposição com integrantes do presbitério e na Secretaria da Comunidade Sinodal pelo celular WhatsApp 51 9 80 32 15 85. WhatsApp 80 32 15 85. A comunidade está preparando este momento com muito carinho para vocês. Não deixe de participar desta oportunidade. Dia 1º de março de 2026, domingo. A comunidade agradece antecipadamente a colaboração e participação de todos. O presbitério. Dia 4 de março, quarta-feira, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal de Candelária, reunião da UASE para a organização do Dia Mundial de Oração, às 15h. Dia 7 de março, sábado, no ponto de pregação da Linha Alta, culto com Santa Ceia, às 14h30. Esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé. Eu sou o pastor Edu Grenzel, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, e o podcast Hora Evangélica Sinodal da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Sinodal de Candelária vai ficando por aqui. Desejamos aos membros e amigos ouvintes uma semana de trabalho abençoada a todos. Bom dia!